E aí pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo então. Hoje o tema é organizações financeiras internacionais, transnacionais e as ONGs, certo? Então começamos pelo contexto da criação dessas organizações financeiras internacionais. O ano era 1944, quase fim da Segunda Guerra Mundial, né? Um ano antes do fim. O que aconteceu? Os Estados Unidos já tinha percebido que eles seriam os grandes vencedores desta guerra, pois foi o país que mais lucrou, que mais vendeu armas, e a luta toda, a batalha toda não foi no seu território, foi na Europa, né? Então a grande destruição territorial foi em países europeus, certo? Além disso, o Japão também, né, que sofreu com bomba atômica, né? Então, o que acontece? Em 1944 teve a conferência de Bretton Woods, tá, nos Estados Unidos. Essa conferência fez algumas, digamos assim, algumas determinações, né? Pautou algumas questões, como a questão do dólar enquanto moeda mundial e da equiparação do dólar com o ouro, certo? O lastro ouro. Essa equiparação do dólar com o ouro não durou muito tempo, né? Mas a questão do dólar enquanto parâmetro para as moedas mundiais continua até hoje. Claro, sabemos que o euro tem uma grande força e é mais valorizado que o dólar, porém o dólar ainda continua sendo a moeda forte mundial, certo? Parâmetro para cálculos de uma série de índices e tudo mais, tranquilo? Então, o que acontece? Nós temos a ONU, a Organização das Nações Unidas, e atrelado à ONU a gente tem uma série de organismos internacionais, seja para a cultura, né, tipo a Unesco, a questão do Unicef para as crianças, enfim, temos uma série de questões que a ONU trata, certo? E aí, dentro desse contexto todo dessa conferência, foram criadas o FMI e o Banco Mundial. Por partes, então. FMI, Fundo Monetário Internacional. O papel do FMI seria o quê? Socorrer o setor financeiro, certo? Em nível mundial. Ou seja, atuar em países que estariam em dificuldade para quê? Para que a coletividade continuasse crescendo junto. Ou seja, que sempre tivesse mercado consumidor para os países desenvolvidos, leia-se Estados Unidos, certo? Então, a grande preocupação em criar esses organismos financeiros internacionais era o quê? Era reorganizar a economia capitalista pós Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o que acontece? A gente não pode esquecer que, findada a Segunda Guerra, logo adiante temos o início da Guerra Fria, conflito socialista-capitalista, né? Então a gente tem muito ainda por esses países a busca para se reorganizar o capitalismo, para que a ameaça comunista não tomasse conta, fator que não tivemos até hoje, e também pela questão já lembro. Que horror. Então, gente, continuando. Lembrei. A reorganização, então, da economia capitalista, também para que não acontecesse novamente o que aconteceu em 1929, a quebra da bolsa, uma crise de superprodução. Então, a ideia foi reestruturar de forma que o capitalismo pudesse estar sempre se reinventando e não tivéssemos crises tão grandes quanto a de 1929. Tranquilo? Lembrei. Acontece, né, gente? Acontece. Então, em relação ao setor financeiro mundial, né? Como é que o FMI atua, o Fundo Monetário Internacional atua? Fazendo empréstimos a curto prazo, tá? Então, são empréstimos para socorrer os países que estão com dificuldades
financeiras. Só que, a partir do momento que o país vai solicitar o empréstimo do FMI, tem toda uma análise e nesse contrato de empréstimo, o país que está pedindo o dinheiro, ele tem que cumprir algumas metas. E essas metas acabam sendo medidas um pouco duras, medidas de austeridade, medidas baseadas nas políticas neoliberais que envolvem o quê? Corte de gasto público. Corte de gasto público, leia-se cortes na educação e na saúde, que são setores estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Então, esses gastos entre aspas, porque educação na realidade deveria ser considerada como investimento e não como gasto. Esses cortes, eles aconteceram fortemente no Brasil. O Brasil pegou empréstimos para a construção de uma série de infraestruturas, certo? E se endividou e continuou rolando sua dívida. Outra medida de austeridade, até nem coloquei aqui, mas muito importante, é a questão da privatização das empresas estatais. Isso é muito forte dentro dessas medidas de austeridade. Tá? Então tem esse incentivo, digamos assim, do FMI em privatizar as empresas estatais e deixar o mercado tomando conta, sendo considerado o mercado mais competente do que as estatais. E a gente observa hoje que não, né? Mas enfim, continuamos com essa política neoliberal aqui no Brasil, que busca sempre o quê? Privatizar as empresas estatais, mesmo sendo elas do setor energético, por exemplo, né, que são de extrema necessidade para o desenvolvimento do país. A questão também da redução da inflação, tá? É uma das condições impostas pelo FMI. E a questão de uma estabilidade monetária e financeira, então que a moeda não esteja oscilando fortemente, que ela não se desvalorize. Então tu controla a inflação, tu faz com que a moeda não se desvalorize e ao mesmo tempo o setor financeiro equilibrado. Então, seguindo essa receita de bolo, essas medidas neoliberais, o país estaria apto para receber o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, certo? O Brasil por muitos anos pegou empréstimos, renovou, renegociou, né, durante a crise do petróleo também, da década de 70, ditadura militar aqui no Brasil, se captou muito dinheiro através desses empréstimos para a construção de infraestruturas, a própria questão da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, a questão da usina nuclear, Angra dos Reis, que tem uma eficiência pífia, e também a questão do programa, o Proálcool, né? Que seria a produção de álcool para os automóveis a partir da cana-de-açúcar, certo? Então, algumas coisas foram feitas às custas do endividamento externo do Brasil gigantesco. Tá? Em 2005, o Brasil conseguiu pagar a sua dívida com o FMI, tá? Com o Fundo Monetário Internacional. Então, conseguimos pagar essa dívida, certo? Continuando, então, temos o Banco Mundial, tá? O Banco Mundial, o grande objetivo dele é o quê? É o desenvolvimento dos países membros e a redução da pobreza. Então, digamos assim que o Banco Mundial ele tem um objetivo mais nobre, certo? E dentro do Banco Mundial, dos braços, digamos assim, do Banco Mundial é o BIRD, que é o quê? Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O BIRD ele foi criado para reconstruir os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Países europeus e o Japão, certo? Então, o BIRD foi criado para essa reconstrução desses países. O Banco Mundial, principalmente em função dessa questão de visar a redução da pobreza, ele tem empréstimos com condições melhores, empréstimos que são usados para infraestruturas, para saneamento básico,
para despoluição de grandes corpos d'água, certo? O Banco Mundial atua mais na África, na Ásia e na América Latina, certo? Então, até hoje, países pegam empréstimos. Tivemos no Brasil muitos projetos financiados pelo Banco Mundial, né? Tem ainda uma série de parcerias com organizações não governamentais, né? Já vou pular para elas então, e depois eu passo ali nas empresas transnacionais, mas então, as ONGs, as organizações não governamentais. Então, se elas não são governamentais, elas não são geridas por nenhum governo. Elas não são atreladas a nenhum setor do governo. Elas são criadas, conduzidas, administradas, geridas pela sociedade civil organizada, certo? Sendo que ONGs, né, organizações não governamentais, elas não podem ter fins lucrativos. Então elas têm um fim público, elas visam o atendimento de alguma necessidade que seja pública, certo? Não uma necessidade de uma empresa privada, e ela não tem fins lucrativos, certo? A burocracia para se fazer uma ONG ela é bastante grande, ela exige uma série de certificados e tudo mais, tá? E ela não recebe dinheiro do governo, tá? Os principais, digamos assim, os principais problemas atendidos pelas ONGs, ou as principais causas das ONGs, nós temos o que? A questão dos direitos humanos. Então a gente tem ONGs tipo a Anistia Internacional, que busca atender a pessoas que sofrem com perseguição, pessoas que têm seus direitos suprimidos, né? Seja em função de uma ditadura militar, de uma perseguição política, de uma perseguição religiosa, certo? Então, ONGs que trabalham com direitos humanos e ONGs nas questões ambientais. Então, uma das mais conhecidas mundialmente é a Greenpeace, né, que trabalha com uma questão ambiental. Temos a WWF também, até que o símbolo dela é aquele pandinha fofo, que trabalha também com essa questão da proteção ambiental, né, a preocupação com as mudanças climáticas e tudo mais. Temos a Cruz Vermelha, que é uma organização não governamental voltada para o atendimento da saúde. Temos os Médicos Sem Fronteiras também. Então tem várias ONGs que trabalham nesse sentido, certo? E muitas dessas ONGs têm financiamento do Banco Mundial. Lembrando que o Banco Mundial ele não pertence a um país, tá? Tem vários países que injetam dinheiro dele, porque tem que vir de algum lugar, né? Então tem países que têm suas cotas ali, que investem dinheiro nele para poder fazer esses empréstimos, para emprestar esse dinheiro para outras pessoas, certo? Claro que o maior investidor é os Estados Unidos ainda, tá? Mas tem todo uma quantidade de países que tem cotas dentro também. É um sistema interessante. O Banco Mundial, eles têm a mesma origem, né? Mas o Banco Mundial ele é menos impositivo, ele interfere menos nos países do que o FMI, certo? O FMI seria o vilão mesmo, que acaba tendo medidas bem complexas que acabam sim prejudicando a população, certo? Aqui no Brasil mesmo a gente teve uma série de problemas porque essas medidas todas aqui, esse corte na saúde e na educação, corte de aposentadoria, essas reformas que a gente está vendo tudo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo isso está dentro dessas políticas neoliberais. E essas políticas, elas geram ainda mais desigualdade social, certo? São políticas que acabam reduzindo o poder de compra da população, que acabam reduzindo o acesso à saúde, educação gratuita e de qualidade, que acaba com sistemas de aposentadoria dos países. Então a gente tem todos esses problemas, certo? E se tu vai pensar nos países desenvolvidos, principalmente europeus, tem toda a questão do estado de bem-estar social,
né, de preocupação com a população, de investimento pesado em saúde e educação. A gente está observando muito isso agora durante a pandemia, o quanto os países europeus investiram na questão da saúde, investiram na questão da busca dessa vacina, certo? Aqui no Brasil, né, segundo o atual chefe de Estado, é uma gripezinha, né? Terrível, né? A gente ter um governo negacionista, né? E mais de 180 mil mortes, certo? Então, pensem um pouco. Sobre as empresas transnacionais. Então, o que é uma empresa transnacional? É uma empresa que ela é registrada no país, ela tem a sede no país e ela tem atividades em diversos outros países. E aí vocês vão pensar em grandes empresas transnacionais. As primeiras, elas eram muito relacionadas à exploração mineral. Então, seja a exploração de petróleo, né, que é um combustível fóssil de origem mineral, seja as mineradoras que trabalham com minério de ferro, enfim. No início, eram muito essas empresas. Pós Segunda Guerra Mundial, começa a se ampliar digamos assim, essa capilarização dessas grandes empresas. E com a globalização, né, com a evolução dos meios técnicos, científicos e informacionais, com as bases sólidas para essa ação humana mundializada, a gente começa a ter ainda mais um aumento das transnacionais. Uma das transnacionais que mais volume de negócios tem é o Walmart, por exemplo, né, que já é uma empresa relacionada ao que? Ao comércio, né, de varejo. Nós começamos a ter, pós Segunda Guerra, também fábricas, né, a gente tem fábricas de marcas diversas aí, a Nike, a Adidas, enfim, que são empresas transnacionais. O setor alimentício também, né, vide Coca-Cola e essas empresas todas, franquias de alimentação, como o caso do McDonald's, né? Bancos também a gente acaba tendo como grandes empresas transnacionais também, certo? E essas empresas transnacionais, muitas vezes, principalmente se elas estão relacionadas a fábricas, a fabricação de algum determinado produto, elas são muito atraídas para os países não desenvolvidos pelo quê? Pela mão de obra barata, certo? Por quê? Porque pagando pouco pela mão de obra, explorando a mão de obra do trabalhador, essas empresas obtêm mais lucro. Lembrando que esse lucro obtido, botei até lá no cantinho para não esquecer de falar, esse lucro obtido, ele não fica no país em que está instalado uma filial, que está produzindo, que está poluído, que está explorando a mão de obra. Esse lucro ele vai para o país de origem desta empresa, certo? Então, pouco se fica com lucro no país onde as filiais estão instaladas, certo? Outro fator atrativo, né, que atrai as transnacionais para os países subdesenvolvidos é o quê? Se esse país, além de oferecer mão de obra barata, ele oferece uma infraestrutura de transporte visando que a exportação desses produtos, certo? Então, há necessidade de uma infraestrutura para que a produção possa ser escoada e para que se possa fazer a exportação desses produtos, certo? Outra questão também é os incentivos fiscais, porque os países subdesenvolvidos, não desenvolvidos, querem o quê? Atrair essas empresas transnacionais para atrair empregos também. Então, os governos desses países acabam fazendo o quê? Reduzindo a carga tributária, reduzindo a carga de impostos, cobrando menos impostos para atrair essas empresas, certo? E, por último, a questão que, por último e não menos importante, a questão do mercado consumidor. Sim, o mercado consumidor também é um fator de atração. Imagina quantas empresas transnacionais querem instalar
alguma de suas filiais, digamos assim, na China. É um mercado consumidor gigantesco. É um mercado consumidor que está em crescimento. Então, temos essa questão do mercado consumidor como algo bastante importante. Certo, gente? Então, a ideia é basicamente essa, tá? Que vocês entendam essas questões que afetam a economia internacional e, ao mesmo tempo, não deixam de afetar a nossa vida diária. Vocês devem lembrar que algumas semanas atrás o preço do arroz estava um absurdo de caro. Por quê? Porque o dólar estava bastante desvalorizado, então era muito lucrativo para os arrozeiros exportar o arroz e receber em dólar. Então, essa questão toda dessas medidas neoliberais também tem relação no nosso cotidiano. Essa busca por redução de inflação, por uma estabilidade monetária e financeira, ela está relacionada a todo esse pacote neoliberal que estamos vivendo, certo, pessoal? Então, agora vocês vão fazer o quê? Espero que tu já tenha dado like no vídeo. Deixa um comentário para a prof também, né? Poxa, não te custa nada. Não te custa nada, vou lembrar de ti, feliz e contente, vou ver teu comentário, vou dar um coraçãozinho ainda, tá? Então, tu dá o like, faz ali teu comentário, tá? Eu vou dar licença agora, vocês vão tirar o print da tela, vão organizar bem bonito o caderno de vocês e vão estudar, certo? Ó o print. Fez o print, ser humaninho. Feito, galerinha. É isso, então. Qualquer dúvida, segue lá o @geografialinda. Pode deixar a dúvida aqui no comentário também que eu vejo e respondo. Se não, segue lá o @geografialinda que eu tô sempre postando várias dicas geográficas lá, certo? Beijo, até o próximo. Tchau!